Primeiramente, boa tarde a todos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Em nome do nosso presidente Levi, a toda a comissão, nosso boa tarde, a todos os servidores aqui da Câmara Municipal também, o nosso muito boa tarde, aos servidores também dos outros segmentos, da FAMEP, também da Prefeitura Municipal, nosso muito boa tarde a cada um de vocês. Em nome do nosso tesoureiro, Analdo, e nosso presidente, Paulo Apóstolo, desejar um abraço todo fraternoso para a nossa equipe, do Juliano Santana, que está aqui com a gente, o nosso contador, e também o nosso amigo Jones, do administrativo. Vamos dar início à nossa prestação de contas, terceiro quadrimestre de 2025, setembro a dezembro. Começar com o quadro de receitas. No período terceiro quadrimestre de setembro a dezembro, o repasse da Prefeitura veio no total de R$ 4.645.152,32. No acumulado de janeiro a dezembro, esse repasse da Prefeitura ficou no total de R$ 12.151.643,16. Tivemos no período do terceiro quadrimestre um rendimento de aplicações financeiras no valor de R$ 14.037,94. No acumulado de janeiro a dezembro, esse rendimento de aplicações financeiras foi no valor de R$ 32.474,23. Tivemos também uma receita extra-orçamentária, onde entra os descontos servidores, imposto de renda, INSS individual, pensões alimentícias, contribuições partidárias e consignados. No terceiro quadrimestre, um valor de R$ 426.237,12, um acumulado de R$ 890.725,53. Fizemos um comparativo aí, já indo para as despesas. A despesa orçada no acumulado de R$ 19.655.616,34. A despesa empenhada no terceiro quadrimestre foi de R$ 6.831.898,96. E no total de acumulado de despesa empenhada foi de R$ 15.011.180,95. Em porcentagem, no terceiro quadrimestre tivemos um 34,8% do acumulado. E o acumulado, 76,4%. A despesa empenhada com a despesa orçada. Próximo slide, a gente vai fazer um comparativo da despesa empenhada com despesa liquidada. O terceiro quadrimestre, a gente já tinha passado o dado de R$ 6.831.898,96 e foi liquidado um valor de R$ 6.935.035,59. No acumulado apresentado de despesa empenhada, a gente mostrou o número de R$ 15.011.180,95 e liquidou R$ 11.498.924,23. No próximo gráfico, a gente vai mostrar um comparativo da despesa empenhada com a despesa paga orçamentária. A despesa paga orçamentária no terceiro quadrimestre foi de R$ 4.767.684,05. Do acumulado, as despesas pagas orçamentárias foram no valor de R$ 8.813.057,42. Totalizando aí em porcentagem 59% da despesa empenhada. No próximo quadro, a gente vai ter uma despesa empenhada com as despesas pagas extra-orçamentárias.
No terceiro quadrimestre, o valor de R$ 1.364.259,25, totalizando 20% da despesa empenhada. No acumulado, o valor de R$ 4.130.398,19, totalizando 28% do acumulado do ano de 2025. No próximo slide, a gente descreve as despesas total com o pessoal. Folha salarial dos servidores no terceiro quadrimestre, R$ 752.679,77. No acumulado de janeiro a dezembro, R$ 2.132.258,77. Obrigações patronais, no valor do terceiro quadrimestre, em R$ 113.454,40. No acumulado de janeiro a dezembro, R$ 324.787,31. Totalizando no terceiro quadrimestre, essa despesa total com pessoal, R$ 866.134,17. E no acumulado de janeiro a dezembro, a despesa total com pessoal foi de R$ 2.457.046,08. Fizemos um gráfico comparativo, mostrando os vencimentos dessas obrigações patronais. No próximo slide, a gente vai para o restos a pagar da Fundação. Inscritos até 31 de 12 de 2024, não processados, R$ 566.998,82. Processados, R$ 111.636,02. Total, R$ 678.634,84. Restos a pagar inscritos até 31 de 12 de 2025. Não processados, R$ 3.512.256,72. Processados, R$ 2.685.866.081. O total de restos a pagar inscritos até 31 de 12 de 2025 é de R$ 6.198.123,53. Não seria necessário, e a gente também trouxe um fato dos pagamentos até 28/2 de 2026. Então, em 2026, os dados processados e não processados, consolidados em 28/2, pagos em 2026, é de R$ 1.416.215,12. E agora, com o saldo de restos a pagar em 2026, tido 28/2, os nossos dados, R$ 4.781.908,41. Você tem um dado, valor, quanto você pagou da dívida que passou de 24 para 25? A gente pode trazer, mandar para o senhor. Aqui eu não tenho outro slide. O valor de 24 para 25. A FAEC passou com restos a pagar processado de 24 para 25. Eu quero só chegar para ver quanto de dívida pagou nesse período. Porque, se você levar em consideração, em relação à sua receita, o gasto com o pessoal ele é bem pequeno. Né? Na comprovação das suas despesas, você praticamente tem ocupado toda a sua receita. Então, esse resto a pagar é algo que está lá para você ser pago. Né? Então, eu não consigo enxergar ali, mesmo que você tenha, e a gente percebe no gráfico que você tem tentado diminuir o aumento da dívida, mas você, como presidente, você contador, você consegue enxergar, por isso que eu queria insistir no valor pago da dívida, de 24 para 25, porque, mesmo assim, se você não tivesse passado nada de 24 para 25, pela sua receita e despesa, você passaria para 2026 também com um valor de restos a pagar. Concorda comigo? Eu só quero saber,
para que a gente possa ver a evolução da dívida. A impressão do que está aqui, sem ter os dados precisos, é que o seu gráfico está decrescente, mas eu precisava ter o valor total. Pois não. Desculpa, estava te procurando. Seu nome só para ficar registrado? Juliano. Juliano, pois não. Lá nas despesas pagas extra-orçamentárias, Isso. tem o valor de... R$ 4.130.398,19. Esse valor refere-se ao pagamento de restos a pagar no ano de 2025. Isso mesmo. Para mim poder registrar. Não, Tá aqui, não orçamentário? Despesas pagas extra-orçamentárias. Extra-orçamentário, desculpa. Isso. Eu ia falar isso. Obrigado, Juliano. Aí esse valor também, lógico que tem as de 2024, né? Aí junto, e as de 2025. Então, quer dizer que vocês pagaram 28% dos 100% de despesas. Sim. Então, em 25, vocês, do que resta pagar 24 para 25, vocês pagaram 28%. Esse é o meu raciocínio, está certo. Da dívida de 100, vocês, de 24 para 25, vocês pagaram 28%. Certo? Então. Sou complementar? Pois não. Presidente. Em dezembro de 2025, nós fizemos uma força-tarefa para pagar todos os restos a pagar, né, de 24 e para trás. Então, eu quero acreditar, né, que em 31 de dezembro nós liquidamos tudo de 24 para trás. Só ficou o que no nosso do município só consta o Tribunal de Justiça, né, que é um TAC, a gente tem negociação por conta das obras que nós já executamos relacionadas ao TAC. Fora isso, as fundações e a SAI está caminhando junto com o município, nós não temos mais em aberto restos a pagar de 2024 liquidado, tá? Às vezes vai ter empenho, né, de obras que ele carregou e processou nos anos seguintes. Tem empenho que ainda está as obras ainda estão acontecendo. Isso, então nós quisemos vocês pagaram em janeiro, né? Que você falou. 31 de dezembro. Sim, eu falo 31 de dezembro, mas em dezembro, né, nós quisemos virar para o ano de 26 com todos os restos a pagar de 2024. Eu até observo e vou registrar isso, que a gente percebe quando vocês trazem no relatório de prestação de contas o resto a pagar em 28 de fevereiro, isso mostra, vocês quiseram pontuar que o resto a pagar processados e não processados diminuiu. Mas, na prestação de contas da FAEC, eu quero só que vocês me entendam, ele apresenta o consolidado, tanto é que ele diz o acumulado. É por isso que deve ter sido depois dessa prestação de contas aí, porque foi pago em janeiro, que você está falando, né? Janeiro ou dezembro? Quanto que foi pago? 24, os de 24 em dezembro. Isso. Então, mas aí 24 pagou... tanto que virou 24 só com 678.634. 24 para 25. Então, foi pago em 24 mesmo. Porque estava com mais de 4 milhões. Pago em 25, referente a 24. Esses 4 milhões que foram pagos em 2025, tanto são restos a pagar... Esses 4 milhões também é esse valor que a secretária de Fazenda acabou de dizer, que foi pago? Exato. Porque a FAEC, ela prestou um relatório hoje, consolidado, diferente da prefeitura, que tem mais dificuldade pela quantidade maior de dados. Então, a FAEC está apresentando os dados consolidados em 31 de dezembro, certo? Então, a minha pergunta é, quando a secretária citou que foi pago em dezembro de 2025, dívidas de 2024, então, foi apontado na prestação de contas de vocês esses que foram pagos em dezembro, relativo aos processados e não processados de 2024? Dentro desses 4 milhões, né, Juliano? Está dentro desses 4 milhões. Então, tudo bem. Então, no caso da FAEC, é a única prestação de contas que consta esses atos. Concorda com o meu raciocínio? Eu estou correto no meu raciocínio? É isso? Consolidado da maneira que nós apresentou? Então, é porque vocês são o único que conseguiram, porque vocês estão com um dado menor, né? Então, vocês estão apresentando aqui. Então, quando eu falo que vocês estão terminando dezembro, que você acabou de citar aí, com processados e não processados no valor de
R$ 6.198.123. Então, quer dizer que aí que não fecha, entendeu? Porque 31 de dezembro de 2024, vocês tinha como processado e não processado, era maior. Não, o 24 nosso era muito grande. Então, é isso que eu estou te falando. Porque E se vocês pagou pagaram, dentro do 24. Então, se vocês não, assim, que você passou Pode de 24 trazer o de para 24 aí, pode trazer, se você tem, pode trazer o de 24. Tem aí, Juliano, 24? Tem aí, ó. Eu lembro que era 5.200.000, parece o total. Soma do processado A e soma. não processado Sim, em sim. 31 de dezembro de 25. Dá Sim. mais ou menos 5 milhões. Sim. 24. Só. 24. Não, você está relembrando do ano anterior. Isso. Essa é a dúvida do É o que Levi. ele está questionando. Deixa ele falar. Então, só para ficar claro, se alcançou minha dúvida, porque os dados que a Prefeitura SAI e FAMEP apresentaram, de processados e não processados em 28/2, estão computados aquilo que foi pago em 2024, mas que ainda não foram, vai entrar na próxima prestação de contas, não é isso? Porque foi pago lá... 28/2 é referente a 26, né, não? Isso, vai entrar na próxima. Então, o que foi apresentado pela Prefeitura de 28/2... No caso da FAEC, vocês já apresentaram Adiantado. Adiantado. Junto com a Isso, Prefeitura. Então, é isso que é essa diferença, entendeu? Então, assim, hoje, chamar de dívida da FAEC, já computando esse pagamento, é de quantos? R$ 4.781.908,41. Isso em 28/2, né? Certo. Antes de abrir os trabalhos de março. Se o senhor pegar, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas o nosso do município, nesse aqui que a Fernanda trouxe em 28 de fevereiro, ele contempla os valores dele também, que o não Os da FAEC está processado e o computado processado. aí dentro também. Tipo, Isso, só que FAMEP, essa FAEC, situação aqui, para passar para o senhor, até 28 de fevereiro, foram os pagamentos ocorridos de 1º de janeiro de 2026 a 28 de fevereiro de 2026. É porque, pelo que a Fernanda apresentou, né, a FAEC é 2.797.000 processados e 4.079.000 não processados. São 6 milhões, certo? Sim. Sim, em 2025. A gente se ressente aqui... Isso em 31 de dezembro. Isso, é que de 24 a gente não tem nessa planilha. Então, como vocês estão... O único que consolidou, como a secretária disse, pagou 24, então quer dizer que 6 milhões é dívida de 25. Esse é o raciocínio, é isso? Então, é isso. 6 milhões de dívida Exato. relativa ao exercício de 25. Exato. Isso. Não, mas 6 milhões... são os anos anteriores, né? Aí entra Relativo aos 25, anos 24. anteriores. Então, mas a secretária falou que pagou tudo em 24. Não, pagou a grande maioria, mas ainda ficou um saldinho pequeno de 678 mil. Então, mas essa situação é que eu já expliquei para vocês em reuniões. O empenho de 2024 não processado, no ano seguinte, quando liquida ele vai do não processado para o processado, certo? Então, ele vai sempre carregar aqui como restos a pagar de ano anterior, porque o empenho foi gerado no ano anterior, mas a despesa, a nota fiscal, ela foi no ano seguinte. Porque nós fizemos um pente fino das notas emitidas até 31 de dezembro de 2024 e liquidada em 24, nós pagamos tudo. Só que tinha empenhos de 24 que liquidou-se notas em 25. Exato. Né? E aí, então, quando você paga, ele está computando aqui mesmo de anos anteriores, mas não quer dizer que a nota é do ano anterior, entendeu? A nota é de 25. É o que o Levi está perguntando. Então, toda despesa hoje que tem aberto de vocês de restos a pagar, mesmo que o empenho é de 24 ou 23, a nota fiscal ela é de 25. Então, a despesa é de 25. O senhor entendeu? Você entendeu o raciocínio? Então, agora chegou o raciocínio. Obrigado, secretário. Que a sua dívida de 2025 na FAEC foi de 6 milhões, certo?
Eu sei que você tem feito seu dever de casa, tem trabalhado. A minha pergunta, baseada nisso, é que a prefeitura ajudou bastante lá, pagando de 2024, gerou o game, né? Mas, assim, se você levar em consideração, de 6 milhões, 4 anos, você vai terminar, assim, a grosso modo, certo? Até porque receita e despesa é variável, mas, assim... Então, a minha pergunta para você, enquanto presidente da FAEC, se você pretende um incremento de receita ou diminuição de despesa. Não há como fechar essa conta. Senão, as duas situações. Então, porque senão... Você entendeu o meu raciocínio? Eu não duvido nenhuma da sua competência quanto a isso. Obrigado. A cultura, ela precisa sempre ter investimentos. Mas a gente precisa cuidar do erário público. Uma fundação não pode terminar... A realidade é essa. Uma gestão presidente. de 24 milhões de reais. Fechamos a torneira, então. né? Fechamos a torneira, tentamos atender de todas as maneiras e buscando, né, segurar a receita para que a gente pudesse liquidar esse excesso a pagar. Assim, a tendência agora é você aumentar. Como é que está o ICM cultural? Você tem perspectiva de ver outra receita sem ser o do repasse do município? ICMS cultural, diga-se de passagem, nós fomos a segunda na região, né, do Triângulo e do Alto Paranaíba, perdendo apenas por 4/10 para Uberlândia. Então, nós conseguimos aumentar, claro que alimentando todos os critérios que o ICMS cultural exige. Inclusive, hoje, nossa equipe está até levantando coisas que nunca foi feito, né? A gente está encaminhando para a Uriefa, né? As nossas festas de Congado também, e as nossas festas também, que acontecem, inclusive, nós estamos até colocando também da sua igreja, certo, que é as festas, né, da Semana Santa, que isso também pontua décimos pequenos, mas faz a diferença lá na frente. Sim, tá, a minha pergunta é exatamente isso, e aí eu vou contribuir um pouquinho, que eu acho que precisa fazer uma gestão mais da FAEC com os vereadores em relativo às emendas impositivas. Que as emendas impositivas... Vamos chegar nas emendas, sim, aí, né? Assim, eu sei, eu estou só te adiantando a questão de receita. O aproveitamento das emendas impositivas em relação àquilo que já é sua despesa. Você entendeu meu raciocínio? Entendi. Por quê? Porque senão você vai fazer, é lógico que vai, mas você precisa usar as emendas impositivas naquilo que já é naturalmente Mariel, as né? Suas despesas. Já temos feito, né, Fernanda? Isso certo? Aí. Então, assim, essa questão é um trabalho que precisa ser feito. Então, você começa a enxergar pelo aquilo que você tem de emenda impositiva, e vai apresentar o relatório aí. 25. Sim. Se você colocasse essas emendas para pagamento do que é já despesa, do que você fez... Aquilo que a gente consegue, a gente justamente, encaminha. Você já conseguiria ter um equilíbrio. E respeitando também a vontade do vereador, sim, que ele encaminha a emenda para aquela determinada talvez situação. Faça exatamente isso, você ter despesas, investimentos em cultura, que vêm as emendas impositivas exatamente na mesma linha da que era. Então, você faz a junção da intenção do vereador e também daquilo que é cultural. Por que eu estou falando isso? Porque senão eu não vejo perspectiva, por mais que você corte despesas, que você consiga não passar com déficit dessa forma. Então, você entendeu? Entendi. E aí você vai continuar dependendo sempre do município, e eu sei que chegou um recurso final de ano lá, né, que incrementou a receita, e que o prefeito fez esse pagamento, e a gente... conseguiu aí aqui realmente até louva essa questão do prefeito. Então, assim, essa observação eu faço porque se você não conseguir pegar o que vai chegar para diminuir aquilo que já é a sua despesa fixa, eu sei como é que é a demanda da cultura. Então, assim, é só isso. Porque 6 milhões no ano, eu vejo para uma FAEC que arrecada 14 milhões, é muito. Você tem uma disparidade. Tá? Pode continuar, por favor. No próximo quadro, a gente vai mostrar, principalmente a pedido do Levi, o detalhamento das emendas impositivas por vereador. Então, vou fazer a leitura aqui. William Marques Postigo, no ano de 2025, mandou de emenda positiva o valor de R$ 208.846,26.
Marcos Vinícius Duarte, o valor de R$ 331.846,24. Na verdade, é de 24 para 25, né? Isso. Certo? Rodrigo Costa Ferreira, valor de R$ 39.000. Ana Lúcia Rodrigues Prado, valor de R$ 70.000. Clayton Francisco Brazão, valor de R$ 333.846,26. Denise Cristina Lima de Andrade, a Deda, no valor de R$ 176.000. Renato de Almeida, o Benegas, no valor de R$ 278.846,26. Sebastião Alves Ribeiro Júnior, o Nego, valor de R$ 313.846,26. Sebastião Joaquim Vieira, Tiãozinho do Sindicato, R$ 300.000. Eunice Maria Mendes, o valor de R$ 150.846,26. Paulo César Pereira, o PC, o valor de R$ 80.000. Débora Souza Dal, valor de R$ 70.000,86,26. Wellington Rezende da Silva, o Wellington da Botina, o valor de R$ 119.846,26. Valtemir Rodrigues Neves, o Branquinho, o valor de R$ 65.000. E o Léo Mulato, no valor de R$ 38.846,26. Só pulou o Juliano, 111 redondo. Juliano Tibá. Juliano Tibá. Juliano Souza Rodrigues, R$ 111.000. Obrigado, Paulinho. Muitas dessas emendas já vêm com um carimbo de associações e de grupos, né? Então, no próximo gráfico a gente vai ver que 66,2% dessas emendas foram para a Associação Mutirão, no valor de R$ 1.780.385,04. Grupo Sementear, Associação Sementear, no valor de 4,2%, R$ 114.000. Grupo Sol do Teatro, R$ 228.692,52, no valor de 8,5%. Bloco Maculelê, R$ 15.000, representando 0,6%. Associação Encantar, R$ 90.000, 3,3%. Encena, R$ 45.000. Pulou Maculelê. Bloco Maculelê, R$ 15.000, representando 0,6%. O Encena, R$ 45.000, 1,7%. APAI, R$ 10.846,24, 0,4%. José Lázaro Henrique, R$ 75.000, representando 2,8%. Moçambique Branco, R$ 50.000, totalizando 1,9%. Para a FAEC, diretamente para a FAEC, foi um valor de R$ 279.692,52, representando 10,4%, que é onde seria talvez a sua dúvida. Seu questionamento. Porque o dinheiro... Eu vou usar a Associação Mutirão como exemplo. Ela movimentou quase R$ 2 milhões em emendas impositivas. O único evento que eu percebo que foi feito de investimento via Associação Mutirão de Emendas Impositivas foi o evento lá do meio do ano. Arraiada Ventania. Esse é o raciocínio que eu quero desenvolver com você. Você entendeu? Se não tivesse o recurso, na intenção do prefeito, seria fazer o evento de qualquer forma. Concorda comigo? Sim. Então, já tem emenda impositiva, você aplicou a emenda e a Associação Mutirão... O evento aconteceu. Eu não vou nem... Essa é a minha preocupação, porque senão você tem quase R$ 1 milhão e 800 mil reais, uma associação única no município, movimentando R$ 1 milhão e 800 mil reais em emendas impositivas. Então, quando você presta aqui, é o valor empenhado. Empenhado. Vou colocar nem o juízo de valor, porque eu posso pedir prestação de conta e vou pedir, mas passou pelas comissões, e se ela está apta agora... A minha questão é exatamente isso. O plano de trabalho de uma associação que tem R$ 1 milhão e 800 mil, ele tem que contribuir nas despesas da FAEC, no sentido de eventos que a FAEC faz. Sabe, eu vou dar outro exemplo. Moçambique Branco recebeu 50 mil, certo? E recebeu subvenção. Então, é isso que eu falo. Talvez a gente precisa fazer o direcionamento, porque senão a gente paga 50 mil e aí você não dá conta de cumprir todas as suas despesas. Eu estou falando que o investimento da cultura precisa continuar sendo feito. Eu não estou dizendo que tem que cortar, eu estou dizendo que a gente tem que buscar um equilíbrio, porque não pode ter 6 milhões
Nós estamos fazendo isso, inclusive, então, assim, quando essa associação que recebe um recurso, ainda pede estrutura para realizar o evento. E aí a gente tem negado, a despesa ela dobra, a gente tem negado nesse sentido. Ó, o seu plano de trabalho, você tem que colocar dentro do plano de trabalho essas despesas aí, então você já está recebendo essa emenda para isso. Então a gente tem cerceado isso aí dessa maneira. Tá, e na questão do Moçambique Branco, Bloco Maculelê, que já tem por cultura, faz parte da cultura araguarina, não tem como já fazer com que aquele que recebeu emenda impositiva, ele... Não, infelizmente não tem como. Porque isso é a gerência dele, é uma da associação. Gerência não só dele, porque a emenda é impositiva, inclusive do vereador, né? Fica complicado para a gente, como executivo, se está vindo uma emenda que é do legislativo, dizendo, olha, eu queria que fizesse o sarau, eu queria que fizesse tal coisa. Mas quando você manda o projeto para alcançar todos os ternos de Congo, né? Ternos de Congado. Vai estar o Maculelê. Não, o Maculelê não é terno de Congado. Não, o Moçambique Branco. Isso. Moçambique Branco vai então, estar. assim, quando você mandar o projeto, não tem como já diminuir os 50, porque ele já recebeu os 50. São planos de trabalho diferentes. São planos de trabalho diferentes, e só para você entender, o Moçambique Branco hoje ele é ponto de cultura também. Então, ele faz inscrição em vários editais. E é contemplado com vários editais. Então, não é só para a questão do Congo, não. A gente tem que entender, vereador Levi, que o Moçambique Branco é um Congo e existem festas diferentes, comemorações diferentes. Entendi. Agora, em maio, acontece uma festa grande de Congado, que ela tem uma representatividade muito grande na região, que não tem subvenção. Entendi. Eles não recebem para essa festa. Certo. E lá em outubro, que é a festa grandiosa mesmo, já recebe, que é a subvenção, inclusive, que passa por essa casa. Você tem a comissão que analisa plano de trabalho lá, independente da coisa? Sim. Então, fique registrado que essa comissão pede... Comissão de avaliação. Que vocês verifiquem o plano de trabalho, que uma associação que movimentou 1.800.000 não pode ter, na execução da emenda impositiva, ainda a FAEC ter outro investimento para robustecer o evento, porque no plano de trabalho precisa constar tudo. Então, assim, é lógico que a comissão ela tem a sua independência, mas eu estou simplesmente contra, porque se você continuar pagando despesa de tenda, banheiro químico, som, palco, você não vai dar conta, né? Então, eu não vou nem... Depois eu vou ver se eu vou pedir a prestação de contas de tudo. Presidente, pois não. licença. A gente já está num processo assim, um pouco mais criterioso, né? A Controladoria tem pedido todos os termos de fomento, baseado na nova legislação, né? Na emenda atual do STN. Então, a gente tem acompanhado e tem feito algumas abordagens junto com cada comissão. A gente tem pedido para que o plano de trabalho passe no início pela Controladoria, no meio e no fim. É justamente com esses pontos que o senhor falou. Entendi. Questão de balanço, aonde é que está todo esse recurso. Tá? E assim, Obrigada. eu quero contribuir para o decreto quanto à transparência das emendas impositivas. Analisando a lei, depois da manifestação do ministro do STF, eu fiz um projeto, porque, no meu entendimento, enquanto fiscalizador e também sobre a ótica do cidadão, eu creio que quanto mais dados nós colocarmos, mais fácil nós vamos manter o princípio da transparência e a execução sendo garantida. Eu até já adiantei numa conversa com o prefeito, eu acho que quanto mais transparente... Esse projeto já foi apresentado? Esse projeto meu já foi lido aqui. Eu até vou discutir, Hamilton, numa reunião, porque eu defendo das emendas impositivas e eu sou um vereador que indica emendas impositivas. Então, eu acho que o que é certo é certo. Senão, eu não estou tendo nenhum juízo de valor, eu quero que vocês me compreendam. Eu creio que as emendas impositivas, o plano de trabalho não pode onerar mais ainda, porque senão, se não tivesse emenda impositiva, você não tinha gasto. Concorda comigo? Aí tem emenda impositiva, o executivo tem que tirar da fonte 500 e você ainda tem que ter mais investimento para emenda impositiva. Então, fica ilógico nisso. E
talvez o que mais sobrecarrega você é porque você tem uma receita muito pequena diante de toda a realidade. Então, é só essas observações, ser controlador, a gente precisa ter uma pressão maior, uma forma de ser mais criterioso nesses planos de trabalho. E eu não sei se quem participa dessa comissão recebe gratificação. Os critérios é embasado dentro da legislação, né, vereador? Então, eu falo assim, essa comissão recebe gratificação para poder falar nos processos? Sim. Então, eu posso cobrá-los. Assim, eu acho Sim. que... Você não entende? Porque senão a gente pede para um servidor que já está cheio de trabalho, Eu acho muito, muito importante isso. A gente, até que eu comentei lá, né, ontem com o senhor, a gente precisa ver exatamente até como o Estado e a União estão fazendo. Hoje, a gente indica as emendas e depois a gente recebe o plano de trabalho. O Estado hoje, se você for ver, só tem 2 emendas, né? Na verdade, para Araguari hoje, só tem as emendas da deputada Lohana e uma do Fundo de Saúde do sargento, não me recordo. Mas lá já tem o plano de trabalho. Então, ele colocou o plano de trabalho para ser analisado, para ver se vai ser aprovado ou reprovado. Nem que seja minimamente, ele coloca um objeto e uma meta. Para a gente da administração pública, tem emenda, o senhor pode ver aí, R$5.000. Nossa, é muito trabalho para você verificar tudo para uma entidade receber apenas R$5.000, que cá entre nós, assim, a gente precisa analisar se isso vai ser uma política pública eficiente no município do tamanho de Araguari, ou se está contemplando apenas uma pequena parcela mínima de bairro num dia e olhe lá. Então, isso é um ponto que eu comentei da gente ajustar a lei que refere-se às emendas, que é o artigo 149A, para talvez criar esse. Não precisa apresentar o plano de trabalho completo, mas ele precisa dizer que nem a gente está fazendo agora na União. Vai vir agora um valor que o deputado Zé Vitor vai colocar na saúde, 1 milhão. Quais são as metas? Não, eu vou mandar 200 mil para as entidades, eu vou mandar mais 200 mil para assistência, para pagamento da UPA, eu vou mandar mais os 700 mil lá para as unidades de saúde na parte de medicamento. O senhor já viu como esclarece? Eu concordo com você. Assim, no meu caso, eu só indiquei para associações que entregaram para mim os documentos necessários e um plano de trabalho para mim poder até indicar para onde que eu iria encaminhar. Então, só dizendo que a gente precisa caminhar para isso. Eu sou favorável, eu não abro mão dos vereadores ter de forma discricionária indicação de emendas, eu creio que cada um tem o trabalho, as bandeiras, eu não tiro, eu falo assim, o que a gente precisa é não acontecer isso, ter um município pagando as emendas impositivas e você ainda tendo mais despesa para cumprir as emendas impositivas. Aí fica ilógico. Para isso, a gente precisa ter a comissão essa serenidade. Você concorda comigo? Por quê? Porque na prestação de contas, aí o que talvez a minha sugestão, é lógico que a controladoria, é que na prestação de contas tem que ser muito claro na hora da apresentação e até via decreto. Todo o evento com emenda impositiva, a FAEC não pode ter nenhum investimento. Isso auxilia o Paulinho a dizer não. Entendeu? Então, o que é emenda impositiva, o plano de trabalho tem que contemplar exatamente tudo aquilo que precisa. Mas assim, você entendeu? Então, assim, talvez isso é por isso que eu falo, eu acho que a gente precisa caminhar para a gente de forma mais transparente, eu mesmo para eu ver como é que estão as emendas impositivas, o andamento delas, cobrar talvez mais agilidade ou não, e como cidadão as pessoas terem acesso para saber, esse 1.800.000 quais são os projetos? Foram contínuos? É outra coisa que eu digo também, um investimento de 1.800.000, ele precisa ser projetos contínuos que tenham um impacto na sociedade. Senão a gente investe muito recurso e a gente não consegue ver isso impactando dentro. E a questão cultural também, eu faço evento cultural, então a gente precisa ver qual o impacto do evento cultural. Ele é prolongado, a cidade ela é reconhecida, a população ela entende que foi feito o evento cultural. Então, assim, esse aspecto. E não só isso, outros também, outras emendas, e outros podem questionar para quem eu indiquei também. Eu só estou dizendo que a gente precisa caminhar para isso, senão a gente vai ficar tendo essa prestação de contas de emenda aí discrepante. Por exemplo, na FAMEP
também. Nós temos ligas lá que receberam R$500 mil para fazer campeonato de emenda impositiva. E, às vezes, a gente precisa olhar isso, né? Tentar ver se a gente tem um plano de trabalho que a gente possa colocar no plano de trabalho realmente a despesa, até para mensurar. Eu não sei quanto custa um campeonato. Tem tempo que eu não jogo futebol, e campeonato muito menos, então não sei quanto custa. Então, tem que ter, né? Metas e diretrizes coerentes. É justamente isso. Então, assim, eu vou pedir, Milton, depois, se puder provocar essa reunião, eu sei que outros vereadores assinaram também, para a gente discutir nisso. Acho que a gente pode amadurecer nesse sentido para a gente transformar a nossa legislação mais transparente possível, mais dentro do princípio da legalidade e também dando mais tranquilidade para o vereador na indicação da emenda que vai ser realmente executada. E a gente agradece, Levi, porque, assim, eu mostrei, né, eu disse que tinha um levantamento de quem é que está recebendo, o que é que a entidade recebeu, se pegar os percentuais né, dos 15 milhões, quanto é que ficou dentro da administração pública, quanto é que foi para as organizações da sociedade civil. Então, 87% foi para as organizações da sociedade civil e apenas 13% ficou dentro do município. Talvez a gente até colocar pelo menos um valor limite de quanto a entidade pode receber, tanto inferior como superior. Isso ajuda porque só no levantamento foram quase, eu acho, 57 entidades. E é muito plano de trabalho para avaliar. A comissão, ela não é exclusiva para isso, ela faz outros serviços. A Rose, que é da saúde, por exemplo, extremamente guerreira, fica até madrugada, varando. Eu tenho certeza que o da FAMEP, da FAEC, é o doutor Bruno Ramos, que analisa as poucas que o município recebe. Então, assim, talvez a gente colocar, não dá para uma entidade receber R$5 mil, que R$5 mil não faz uma política pública, né? Então, eu agradeço, porque realmente é uma dor que a Fernanda... Eu até já vou dizer aqui, vou passar para vocês o meu projeto de lei de número 11, de 2026. Caminha aí. E aí, mesmo que a gente caminhe para eu não tenho problema nenhum em retirar, desde que a gente caminhe para chegar a um projeto de lei e sem que contar, ter essa questão para a gente cuidar das emendas impositivas. Até nesse projeto de lei, não sei se cabe, né, Mariel, os impedimentos técnicos que, meu Deus, assim... são quase 4 meses, né, que a gente pede. Vereador, não sei se mexer nos prazos, né? Se daria aí dentro desse projeto, porque nós temos muito trabalho com os impedimentos técnicos, né, Maria? Que sai daqui, dessa casa. Os impedimentos também são, claro, em relação à ficha, à alocação, que isso tem que ser feito um trabalho rápido, né? Esse ano a gente mandou a primeira parte, como falei para o senhor, em fevereiro já tinha mandado tudo do que tinha impedimento de ficha. E aí a gente tem algumas questões de plano de trabalho, de CNES, que foi o que eu comentei, que aí a gente fica esperando, e aí, politicamente... Só que a gente precisa, independente de tudo, reduzir, porque é até ruim para a própria entidade, porque a entidade acha que vai receber 100 mil, de repente ela teve um impedimento, ela vai receber só 80 mil, ou, na verdade, depois vão migrar os valores para a entidade e ela passa a receber 200 mil. É complicado também. Eu creio assim, Hamilton, se você puder ir até mesmo, não só eu, outros vereadores, essa aí fala sobre a questão da transparência, lá o que tem via decreto, de acordo com a legislação federal. Mas eu acho que a gente pode avançar na mudança da nossa lei. Aí a gente ter essa maturidade de discussão e fazer a 4 mãos, não falo executivo e legislativo, para que a gente já discuta tudo e a gente caminhe para uma melhor excelência, melhor condição para a gente alcançar o objetivo das emendas impositivas, que é um avanço, um ganho para o agente político, sobretudo o vereador, que não tem recursos. Mas eu creio que a gente precisa dar melhor condução para o dinheiro público. A gente tem que ter esse senso de responsabilidade. Certinho, Rubens? Uma dica que pode ter também é para servir de prestação de contas. Muitas dessas entidades, associações que fazem essas ações, elas têm dificuldade com o preço de fornecedores. Então, isso acontece também com a FAMEP, com a FAEC. A empresa, ela passou num pregão da FAEC, ela está credenciada, ela está com a documentação em dia, passou com um preço menor do que a de mercado. Então, essas associações, essas entidades, elas poderiam, talvez, pôr na sua lei alguma coisa, uma indicação, que talvez procurem acessar esses preços das fundações, da FAMEP ou da FAEC, para talvez procurar esses fornecedores que estão credenciados, que têm notas fiscais legítimas e tudo mais, para ajudar nessa prestação de contas. Sim, sim.
Eu acho que a gente tem que caminhar da melhor forma possível. Terminou aí ou tem mais um slide? A gente fez um slide a seguir de... Já com os dados que eu falei antes, dos percentuais empenhados. Mais um. Ah, tá. Pode passar. E agora só fez um comparativo aqui, ó, do valor empenhado com o valor pago em 2025, dessas emendas impositivas, tá? A Associação Mutirão recebeu 68,6% dos 100% que ela tinha empenhado. A Sementear recebeu 43,9%, totalizando 50 mil. O Grupo Sol de Teatro recebeu 37,2%, no total de 85 mil. Associação Bloco Maculelê, 44,4%, no valor de 40 mil. Bloco Maculelê recebeu 100% dos 15 mil do valor empenhado. O Encena recebeu 100% do valor empenhado. A APAI recebeu 100% do valor empenhado. José Lázaro Henriques recebeu 53,3%. Moçambique Branco recebeu 40%, totalizando o valor de R$20 mil. E a FAEC conseguiu mobilizar aí os seus 100% também. Só uma pergunta para ficar registrado em ata. Quando você fala do valor pago do empenhado, passou? Passou. Então, quer dizer, esse valor lá o que está empenhado, está lá, já passou pela comissão, precisa ser só paga, é isso? E muita coisa está sendo executada agora, okay, com plano de trabalho para 2026 e tudo mais. Então, só teve prejuízo naqueles que foram apontados de emendas impositivas lá, que não cumpriram os critérios. Ou no slide anterior. Isso. Ou também pessoas que acharam valor pouco e não fizeram plano de trabalho. Abriu mão do recurso. Ok. Teve. Então, terminou, Rubens? Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece muito. Algum secretário gostaria de manifestar? Vereador Cascão? Pois não. Pode chegar, por favor, para ficar registrado.